Quando a verdadeira identidade do infame Yorkshire Ripper foi revelada em 1981, o público sentiu alívio. Peter Sutcliffe, responsável pelos brutais assassinatos de no mínimo 13 mulheres, foi finalmente capturado e não seria mais uma ameaça. Mas depois que o alívio se dissipou, deu lugar a perguntas e críticas. Sutcliffe havia sido entrevistado 9 vezes pela polícia de West Yorkshire durante a investigação de 5 anos. Como ele evitou as autoridades por tanto tempo? E quais foram as implicações da falha dos investigadores em capturar Sutcliffe quando ele estava bem debaixo de seus narizes? Neste documentário, analisaremos essas questões e outras, ao explorarmos a vida e os crimes de Peter Sutcliffe, o estripador de Yorkshire. Bem-vindo a Mentes Assassinas. Peter William Sutcliffe nasceu em 2 de junho de 1946, filho de John William Sutcliffe e Kathleen Francis, em Bingley, West Riding de Yorkshire, Reino Unido. Criado em uma família trabalhadora, ele era o mais velho de 5 filhos e foi educado como católico. Sua mãe era católica romana, enquanto seu pai fazia parte do coral na igreja anglicana de St. Wilfrid. Logo após o nascimento de Sutcliffe, sua mãe engravidou novamente, mas o bebê faleceu ainda na infância. Quando criança, Sutcliffe era considerado pequeno e frágil, e por isso era tratado com delicadeza. Ele raramente brincava com outras crianças, preferindo a companhia de um livro ou de sua mãe, a quem seguia pela casa como uma sombra. Ele preferia os confortos do interior e raramente se aventurava fora. Aos 4 anos, foi colocado na escola. Seus pais acreditavam que isso aumentaria sua confiança e habilidades sociais, mas Sutcliffe permaneceu distante, observando outras crianças à distância, quieto e inacessível. As outras crianças na escola eram despreocupadas e brincalhonas, e frequentemente zombavam de sua aparência, especialmente de seus membros finos. Ele evitava se envolver com os jogos das outras crianças e frequentemente ficava à margem do playground durante os intervalos, observando os outros de longe. Aos 5 anos de idade, Sutcliffe ainda não havia superado sua necessidade de atenção. Ele ainda se apegava ao lado de sua mãe quando estava em casa, e mesmo aos 7 anos, ele se escondia nas dobras das saias dela, enquanto as outras crianças ficavam ao lado de suas mães de mãos dadas. Conforme ele crescia, sua irmã mais nova, Anne, a segunda mais velha, assumia o papel de sua protetora na escola. Seu comportamento defensivo com seu irmão reduziu consideravelmente muitas das provocações. Mas quando Sutcliffe deixou a escola primária e começou a frequentar o ensino secundário, as coisas mudaram para pior. Ele permaneceu distante, sem fazer amigos ou participar de atividades. Isso, combinado com sua aparência frágil, fez dele um alvo para os valentões, e eventualmente Sutcliffe parou de ir à escola totalmente. Durante 2 semanas, ele se escondeu no sótão de casa após fingir que ia para as aulas, dormindo na maior parte do tempo. Eventualmente, porém, seus pais descobriram sua evasão escolar depois que receberam uma carta da escola. Apesar de ter dito aos pais que odiava a escola e não queria frequentá-la, Sutcliffe continuou indo e relatou que nunca mais faltou à aula nem reclamou. Ele permaneceu reservado e retraído até a adolescência. Ao deixar a escola em 1961, aos 15 anos,
começou a trabalhar na engenharia como aprendiz de montador. Sua natureza se manteve inalterada ao completar 17 anos. Durante sua infância e adolescência, Sutcliffe não apresentou grandes sinais de anormalidade. Ele não era conhecido por maltratar animais, provocar incêndios ou participar de outras atividades criminosas ou violentas. Porém, Carl, seu irmão caçula, notou que a vida doméstica das crianças não era muito feliz. Falando para a imprensa, Carl lembrou: "Meu pai era um bebedor. Ele costumava nos bater muito quando éramos crianças. Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, lembro-me de uma discussão em que ele estilhaçou um copo de cerveja na cabeça do Peter. Foi na ceia de Natal, num daqueles copos grandes e robustos com covinhas. Foi por alguma coisa e nada. Isso realmente ficou na minha mente." Carl também notou que o pai deles era mulherengo, provavelmente tendo filhos por toda Bingley, mas que uma vez humilhou cruelmente a mãe deles na frente das crianças, por ela se encontrar com outro homem. Quanto a Peter, Kyle afirmou que ele normalmente era ótimo, um irmão brilhante que o comprava presentes e o levava ao cinema e à pista de patinação. Mas novamente nem tudo era perfeito. Lembro-me de quando ele me segurou pelos pés para fora da janela do quarto. Achei que ele não fosse soltar, mas soltou direto na minha cabeça. Fiquei com torcicolo e senti muita dor no pescoço por semanas. Peter não permaneceu na engenharia por muito tempo. Depois de um ano, ele desistiu do aprendizado alegando exploração. Ele passou um curto período trabalhando ao lado de seu pai, que era tecelão, em uma fábrica local, antes de se mudar para uma empresa chamada Fiber Products. Ao completar 18 anos, as pessoas notaram uma mudança no comportamento de Sutcliffe. Ele comprou uma moto e passou a se interessar por revistas sobre saúde e fitness. Ele estava especialmente interessado em ganhar massa e força, e começou a tomar suplementos para fisiculturismo. Sutcliffe, então, mudou novamente de carreira. Ele começou a trabalhar como coveiro, onde supostamente desenvolveu um senso de humor macabro. Entre 1971 e 1973, ele trabalhou na fábrica de televisão Bard, em uma linha de embalagem antes de assumir um turno da noite em uma fábrica de manufatura. Embora ele tenha sido dispensado em 1975 e usou parte do dinheiro para se treinar como motorista de veículos de carga pesada, em 1976, Sutcliffe foi demitido de seu trabalho por roubo de pneus usados. Ele ficou desempregado por mais de 6 meses, até começar a trabalhar como motorista de caminhão para uma empresa baseada em Bradford. Supostamente, durante a adolescência, Sutcliffe desenvolveu um interesse doentio por profissionais do sexo. Ele costumava observá-las, se oferecendo nas esquinas, e tinha uma fascinação anormal por elas, mas nunca foi conhecido por contratá-las. No entanto, há alguma especulação de que Sutcliffe tentou fazê-lo uma vez, mas teve uma má experiência, durante a qual ele foi enganado por dinheiro pela trabalhadora do sexo e seu proxeneta. Em 14 de fevereiro de 1967, Sutcliffe, aos 21 anos, conheceu Sonia Zerma, de 17 anos. O casal se casou em 10 de agosto de 1974, 2 anos, após Sonia iniciar o tratamento para a esquizofrenia. Ela sofreu vários abortos espontâneos e logo o casal descobriu que não poderiam ter filhos. Após a notícia, Sonia voltou a estudar para se tornar professora. Supostamente, ela teve um caso durante esse período. Ela concluiu seu curso de formação de professores em 1977 e logo conseguiu um emprego, após o qual ela e Sutcliffe compraram uma casa em Heaton, Bradford, se mudando para a propriedade em 26 de setembro. Sonia permaneceu casada com Sutcliffe, mesmo depois que ele foi considerado culpado de assassinato em 1981 e continuou morando na casa conjugal.
O casal se separou em 1989 e se divorciou 5 anos depois. Uma jornalista chamada Barbara Jones descreveu Sonia como a pessoa mais irritante, estranha e fria que já conheci. Ela é muito espinhosa e exigente. Por anos, Sutcliffe conseguiu manter a fachada de um homem casado, trabalhador e comum. Mas na realidade, ele era um indivíduo pior, violento e cruel, com um ódio por mulheres e que gostava de causar mal aos outros. O primeiro ataque conhecido de Sutcliffe foi em 1969, quando ele agrediu uma trabalhadora sexual. Na época, alegava-se que ele buscava a mulher que o enganou roubando seu dinheiro, deixando a minivan do amigo e caminhando pela rua São Paulo, em Bradford, até sumir de vista. Sutcliffe voltou para a van pouco tempo depois, mas estava sem fôlego, como se estivesse fugindo de algo. Ele disse ao seu amigo, Trevor Birdsell, para dirigir. Sutcliffe então revelou que havia seguido uma trabalhadora sexual para dentro de uma garagem e a atingido na cabeça com uma pedra dentro de uma meia. Eu saí do carro, atravessei a rua e a acertei. A força do impacto arrancou a ponta da meia e o que estava dentro dela saiu. Eu voltei para o carro e entrei nele. As autoridades visitaram a casa de Sutcliffe no dia seguinte, pois a vítima havia notado a placa do carro de Trevor. Ele admitiu ter agredido a mulher, alegando ter usado apenas as mãos. Os policiais supostamente disseram a ele que ele era muito sortudo, pois a mulher não queria mais nada possuir a ver com o incidente e nenhuma outra ação foi tomada contra Sutcliffe, deixando-o livre para continuar praticando sua violência. O segundo ataque documentado de Sutcliffe foi em 5 de julho de 1975 em Keighley, quando ele atacou Anna Brosman, que caminhava sozinha à noite. Ela foi atingida com um martelo, ficando inconsciente, antes de ser cortada no estômago com uma faca. Sutcliffe, contudo, não matou Anna, sendo interrompido por um vizinho. Anna sobreviveu a uma cirurgia neurológica após seus ferimentos, mas ficou traumatizada para sempre. Ela declarou mais tarde: "Tenho medo de sair muito, porque sinto que as pessoas estão olhando e apontando para mim. Às vezes gostaria de ter morrido no ataque." Mais de um mês depois, em 15 de agosto, Sutcliffe atacou uma mulher chamada Olive Smelt, em Halifax. Ele usou a mesma abordagem que com Anna: conversar casualmente com Olive antes de acertá-la na cabeça com um martelo por trás. Sutcliffe, então, desarrumou as roupas da mulher antes de cortar suas costas com uma faca. Novamente, ele foi interrompido e não pôde concluir o trabalho. Olive sobreviveu aos ferimentos, mas ficou profundamente traumatizada. Ao conversar com o superintendente detetive Dick Holland, Olive descreveu seu agressor como tendo um sotaque de Yorkshire. Foi notado que ela e Anna estavam em cidades com distritos de luz vermelha quando atacadas, mas esses detalhes foram ignorados pelas autoridades. Sutcliffe atacou novamente em 27 de agosto quando agrediu Tracy Brown, de 14 anos, em Silsden, porém nunca foi condenado por esse crime. Tracy foi atingida por trás 5 vezes na cabeça enquanto caminhava por uma estrada do campo. Os faróis de um veículo assustaram Sutcliffe, fazendo-o fugir e deixando a adolescente viva, porém necessitando de cirurgia cerebral. O primeiro assassinato do estripador ocorreu em 30 de outubro, poucos meses após a série de ataques a jovens mulheres. Wilma McCann, mãe de 4 filhos de 28 anos que morava em Leeds, foi abordada por Sutcliffe ao tentar voltar para casa depois de sair do pub. Sutcliffe teria supostamente solicitado sexo a Wilma, mas a atingiu 2 vezes com seu martelo antes que algo acontecesse. Depois de atingi-la na cabeça, o estripador desarrumou suas roupas e infligiu uma facada no pescoço, 2 abaixo do seio direito, 3 abaixo do seio esquerdo e outras 9 facadas ao redor do umbigo.
Próximo à casa de Wilma, seus filhos Sônia, de 7 anos, e Richard, de 5, esperavam no ponto de ônibus que ela costumava usar, mas a mãe jamais retornou. O corpo da jovem de 28 anos foi encontrado na manhã seguinte por um leiteiro local e seu irmão. A investigação sobre a morte de Wilma foi extensa. 150 policiais de West Yorkshire participaram, realizando 11.000 entrevistas. Apesar dos esforços, a polícia não identificou o assassino do jovem de 28 anos. Tragicamente, em dezembro de 2007, Sônia, filha de Wilma, cometeu suicídio. Ela sofreu de depressão por anos após perder a mãe. Sutcliffe levou quase 3 meses para tirar outra vida. Em 20 de janeiro de 1976, ele capturou Emily Jackson, de 42 anos, que havia começado a se envolver com trabalho sexual devido a dificuldades financeiras com o marido. Na noite do assassinato, Emily estava se prostituindo fora do pub Gaiety, na Roundhay Road. Sutcliffe a levou por cerca de meio quilômetro até alguns prédios abandonados no Parque Industrial Manor. O estripador atingiu a mulher de 42 anos na cabeça com um martelo após fingir que seu carro não iria ligar, levando os dois a investigar debaixo do capô. Sutcliffe, então, arrastou o corpo de Emily para um quintal cheio de lixo e bagunçou suas roupas. Usando uma chave de fenda afiada, ele a esfaqueou no pescoço, peito e abdômen 52 vezes. Antes de pisar em sua coxa, o que fez com que ele deixasse uma marca de bota. O corpo de Emily foi descoberto no dia seguinte por um trabalhador que usava um atalho pelo condomínio. Quando a polícia chegou, notaram marcas de arrasto indicando que o assassino havia movido o corpo e determinaram que nada foi retirado da bolsa da vítima. Determinou-se que a marca de bota deixada pertencia a uma Dunlop Warwick Wellington, provavelmente tamanho 7 ou 8. Os investigadores rapidamente relacionaram as mortes de Emily e Wilma devido às semelhanças nas lesões de ambas. Sutcliffe recordaria mais tarde seu segundo assassinato, dizendo: "Ela entrou no carro, eu lembro quando ela entrou, havia um cheiro avassalador de perfume barato e suor. Isso só fez com que eu odiasse ainda mais essa mulher, apesar de nem conhecê-la. Olhando para trás, eu consigo ver como o primeiro assassinato me desestruturou completamente." Menos de 5 meses depois, em 9 de maio, Sutcliffe atacou Marcella Claxton, de 20 anos, em Leeds. Ela estava indo para casa depois de uma festa na madrugada, quando foi abordada pelo estripador, que a avistou enquanto rondava as ruas em seu Ford Corsair. Dizem que Marcella pediu carona e, em certo momento, eles pararam para que ela pudesse urinar. Depois disso, Sutcliffe acertou a jovem de 20 anos com um martelo por trás. Ele desferiu cerca de 8 ou 9 golpes na cabeça dela antes de fugir. Marcella afirmou que, enquanto estava deitada no chão, Sutcliffe se masturbou, colocou dinheiro em sua mão e disse para não chamar a polícia. Sutcliffe ficou muito incomodado quando soube dessa versão dos acontecimentos e supostamente fez comentários racistas em resposta. Marcella cambaleou até uma cabine telefônica e chamou a emergência. Ela afirmou que, logo após desligar, avistou novamente o carro do estripador, presumindo que ele estivesse lá para matá-la, embora não tenha conseguido encontrá-la. A jovem de 20 anos sobreviveu ao pesadelo, mas precisou de 52 pontos para fechar as feridas na cabeça, ainda sofrendo de desmaios intermitentes. Ela, grávida de 4 meses, sofreu um aborto devido à violência do ataque. Marcella mais tarde depôs contra Sutcliffe em seu julgamento. Notavelmente, ela foi capaz de dar à polícia uma descrição precisa do homem que a agrediu, detalhando que ele era um jovem branco com cabelo preto crespo e barba e que tinha um sotaque de Yorkshire, afirmou não morar em Leeds, e tinha um carro branco com estofamento vermelho. O caso de Marcella só foi vinculado ao do estripador de Yorkshire após a prisão e confissão de Sutcliffe. 1976 passou sem incidentes, com Sutcliffe inativo por mais de 270 dias, antes de sucumbir aos seus desejos violentos e atacar Irene Richardson, 28 anos.
Em 5 de fevereiro de 1977, Irene, trabalhadora do sexo em Chapel Town, foi espancada até a morte com um martelo quase no mesmo ponto onde Marcella Claxton havia sido agredida. Após a morte de Irene, o estripador desarranjou suas roupas e cobriu seu corpo com um casaco. Irene fazia programa perto do pub Gaiety, onde Sutcliffe havia encontrado Emily Jackson, e ele a abordou de forma semelhante. Assim como Marcella, Irene foi urinar, mas foi atacada por Sutcliffe. Ele desferiu 3 golpes em seu crânio, esfaqueou e cortou com um canivete. Ele saiu ao ouvir vozes distantes. O corpo de Irene foi encontrado na manhã seguinte por um corredor que passou pelo local. Ela tinha feridas de facada no pescoço, garganta e 3 no estômago, tão violentas que seus intestinos ficaram expostos. Uma das principais pistas encontradas pelos investigadores na cena do crime foram as impressões de pneus, que revelaram a marca e o tipo, restringindo o possível veículo do assassino de centenas para apenas 26. Mas havia 100 mil desses veículos, que precisariam ser inspecionados e descartados. 2 meses depois, Patricia Tina Atkinson foi a 4ª vítima de assassinato do estripador. Em 23 de abril, Tina, uma trabalhadora sexual de Bradford, foi encontrada morta em seu apartamento. Sutcliffe abordou-a quando ela saía do pub para casa, e ela o convidou para ir junto, já que morava perto. Dentro do apartamento, ele pendurou seu casaco antes de se virar para Tina e desferir 4 golpes na parte de trás de sua cabeça. Ele a golpeou mais uma vez e então a pegou e a colocou na cama, desarrumando suas roupas antes de atacá-la novamente com um martelo. Desta vez, ele também usou a extremidade em forma de garra da arma, deixando marcas e arranhões longos e estranhos que o patologista mais tarde descreveu como curiosos. Tina foi esfaqueada 6 vezes no estômago, cortada ao longo do lado esquerdo de seu corpo e esfaqueada novamente nas costas. Sutcliffe cobriu o corpo com um lençol antes de partir. Tina foi descoberta na noite seguinte, às 6h30, por um amigo. Uma pegada ensanguentada no lençol correspondia à descoberta no corpo de Emily Jackson. O estripador atacou novamente após 2 meses. No dia 26 de junho, Jane MacDonald, de 16 anos, foi morta em Chapeltown. Diferente de muitas vítimas anteriores, Jane não era uma trabalhadora sexual. De forma perturbadora, a polícia descreveu a adolescente como a primeira vítima inocente do estripador. Jane estava a caminho de casa às 2 da manhã, quando Sutcliffe a viu, saiu de seu veículo e começou a segui-la. Ele presumiu que ela fosse profissional do sexo, devido ao horário tardio e por estar no distrito de luzes vermelhas. Armado com seu martelo, ele se aproximou de Jane e a atingiu na parte de trás da cabeça. Ele a arrastou para uma área de brincadeiras, para crianças nas proximidades, e a atingiu novamente. Seguindo seu modus operandi, Sutcliffe desarrumou a roupa da jovem de 16 anos e a esfaqueou nas costas e no peito. Ela foi esfaqueada cerca de 20 vezes no total e golpeada 3 vezes. Uma garrafa quebrada com tampa rosqueada se projetava de seu peito. A investigação sobre o estripador de Yorkshire mudou nesse ponto. Só após o brutal assassinato de Jane, o público ficou indignado com o serial killer e a polícia passou a levar o caso a sério. O chefe de polícia na época, Ronald Gregory, até nomeou seu detetive mais sênior para liderar o caso. Até então, não houve interesse em solucionar o caso de um serial killer que perseguia profissionais do sexo em West Yorkshire. Após a morte de Jane, o próximo ataque de Sutcliffe foi a Maureen Long, uma mulher que morava em Bradford, que aceitou uma carona dele. Ele a agrediu em julho, mas foi interrompido e fugiu. Maureen acabou no hospital por 9 semanas e sofreu de hipotermia depois que o estripador a abandonou, mas ela finalmente se recuperou. Nessa época, uma testemunha identificou erroneamente a marca do carro de Sutcliffe, desperdiçando muito tempo e recursos da polícia. Em 1º de outubro de 1977, Sutcliffe assassinou Jean Jordan,
uma prostituta de 20 anos e mãe de 2 filhos que trabalhava em Manchester. Ele a pegou naquela noite e dirigiram até um terreno baldio isolado, cercado por sebes espessas. Armado com seu martelo, Sutcliffe seguiu Diane e a acertou 11 vezes. Ele se assustou, porém, ao ver faróis de um veículo acenderem nas proximidades. Em seguida, o motor do carro foi ligado. Notando que o corpo estava visível, Sutcliffe moveu os restos de Jean para perto das sebes. Mas assim que um carro partiu, outro entrou, e ele pareceu decidir que era muito arriscado para ele ficar à espreita. Sutcliffe entrou no carro e iniciou o retorno para casa. No caminho, ele notou que dera a Diane uma nota nova de 5 libras de seu envelope de pagamento, que talvez pudesse ser rastreada até ele. Porém, ele ainda achava arriscado demais voltar ao corpo, então seguiu rumo à sua casa. Ele retornou ao local uma semana depois, mas não achou o dinheiro. Enfurecido, ele cortou e esfaqueou o corpo de Jean, mutilando-a horrivelmente de uma maneira que não tinha feito com suas vítimas anteriores. Ele tentou remover a cabeça do corpo dela para que o estripador não fosse associado ao assassinato, mas não conseguiu e desistiu, voltando para casa. Jean foi encontrado morto em 10 de outubro. A nota de 5 libras que Sutcliffe tanto procurava foi achada pela polícia num compartimento oculto da bolsa dela. A nota foi rastreada até as agências do Midland Bank, em Shipley e Bingley, e constatou-se que 8.000 funcionários poderiam tê-la recebido em seus salários. Durante 3 meses, 5.000 indivíduos, incluindo o próprio Sutcliffe, foram entrevistados, mas não identificaram o estripador. O álibi de Sutcliffe para a noite e para a noite do crime foi considerado crível. Ele estava em uma festa durante a maior parte dela. A próxima vítima de Sutcliffe foi Marilyn Moore, uma trabalhadora sexual de Leeds, de 25 anos, que ele solicitou na noite de 14 de dezembro. Ele sugeriu que entrassem no banco traseiro, mas a porta do lado de Marilyn estava trancada. Quando Sutcliffe veio para abri-la, ele balançou seu martelo para ela, mas perdeu o equilíbrio, dando à jovem de 25 anos um golpe de raspão. Marilyn gritou alto ao cair e Sutcliffe a atingiu novamente. Ela recebeu mais golpes antes de o estripador ser forçado a fugir, temendo que os gritos dela e um cachorro latindo por perto atraíssem atenção. Marilyn recuperou a consciência, caminhou até a estrada principal, onde um casal a viu, e chamou os serviços de emergência. Ela passou por cirurgia de emergência e sobreviveu, dando à polícia uma descrição detalhada do estripador, afirmando que ele tinha um sotaque de Liverpool, não de Yorkshire. Ela descreveu seu veículo incorretamente, porém marcas de pneus encontradas no local coincidiram com as do caso Irene Richardson. Em janeiro de 1978, os investigadores interromperam as buscas pela pessoa que recebeu a nota de 5 libras de Jean Jordan. Mais tarde naquele mês, o estripador assassinou Yvonne Pearson, uma trabalhadora sexual de Bradford de 21 anos. Ela foi espancada com um martelo antes de Sutcliffe pular em seu peito, enfiar crina de cavalo recolhida de um sofá, abandonado em sua boca, e esconder seu corpo sob o mesmo sofá. Em apenas 10 dias, ele atacou novamente. Helen Heitke, de 18 anos, era uma trabalhadora sexual de Huddersfield que foi atingida na cabeça 5 vezes. Suas roupas estavam desordenadas e ela foi esfaqueada no peito várias vezes. Seu corpo foi encontrado 3 dias depois. Sutcliffe disse à polícia: "Eu sentia o impulso de matar qualquer mulher. A vontade dentro de mim de matar garotas era agora praticamente incontrolável." Jack do Wearside. Em 4 de abril de 1979, Josephine Whittaker, uma bancária de 19 anos, foi a próxima vítima do estripador. Ela foi atacada em Halifax ao voltar da casa dos avós. Sutcliffe
avistou Josephine enquanto ela caminhava sozinha naquela noite e começou a acompanhá-la, iniciando uma conversa educada. A jovem de 19 anos costumava pegar um atalho para casa, atravessando um campo sem iluminação. Sutcliffe seguiu-a e, longe dos postes de iluminação, atingiu-a com seu martelo. Ele acertou Josephine 2 vezes, desarranjando suas roupas, e continuou a esfaqueá-la 21 vezes no peito e no estômago e 6 vezes na perna direita. Neste momento, a investigação sobre o estripador de Yorkshire foi completamente descarrilada por uma farsa em andamento. Entre março de 1978 e junho de 1979, um homem enviou 3 cartas à polícia e ao jornal Daily Mirror, alegando ser o culpado. Ele assinou as cartas como Jack, o estripador. Em 17 de junho de 1979, o indivíduo enviou uma fita cassete para o subchefe de polícia George Oldfield, onde se identificou como Jack e assumiu a autoria dos assassinatos. Mas o Federal Bureau of Investigation informou a polícia de West Yorkshire que a fita e as cartas eram falsificações. Após um especialista em perfis criminais ouvir a gravação e determinar como tal. Ouça a gravação. Eu sou o Jack. Vejo que você ainda não tem sorte em me pegar. Eu o respeito muito, George. Meu Deus. Você não precisa me pegar agora. E 4 anos atrás, quando comecei, acho que seus meninos estão te decepcionando, George. Eles não podem ser muito bons, podem? A única vez que eles quase me pegaram foi alguns meses atrás, em Chapeltown, quando fui interrompido. Eu te avisei em março que atacaria novamente. Lamento que não tenha sido pior. Não tenho certeza de quando atacarei novamente. Mas definitivamente será no Sudão este ano. Não tenho certeza onde. Talvez Manchester. Sim, gostou de lá? Tem muitos deles por aí. Eles nunca aprendem, não é, George? Mas você os prejudicou. Eles nunca escutam. Vamos ser gentis com eles. O homem nos tapes, com sotaque de Wearside, foi apelidado de Wearside Jack. Apesar de terem dito que ele não era o estripador, a polícia continuou tratando o Wearside Jack como principal suspeito. Peter Sutcliffe foi entrevistado e liberado 9 vezes em 5 anos, sendo 4 dessas liberações porque a polícia sentiu que ele não correspondia ao suspeito de Wearside, devido ao seu sotaque e caligrafia diferentes. Um inspetor de detetive da polícia de Northumbria escreveu um relatório detalhando como Wearside Jack não era o real culpado, pois não fez referência a Yvonne Pearson, cujo corpo foi descoberto na época. Isso indicou a ele que as cartas e a fita realmente eram uma farsa, mas seu relatório foi ignorado. Não foi até Sutcliffe ser preso em 1981 que a polícia finalmente estabeleceu que Wearside Jack era um impostor. Em 2005, John Samuel Humble, um trabalhador desempregado, foi preso em sua casa em Sunderland. Ele admitiu ter escrito e enviado as cartas de West Side Jack e a criação da fita cassete, descrevendo suas ações como perversas. Contudo, ele negou perverter o curso da justiça, e seus advogados alegaram que deveria ser acusado somente por desperdiçar o tempo policial. Contudo, Humble foi acusado de 4 contagens de perverter o curso da justiça. Relatos indicam que ele foi motivado por um desejo de notoriedade, um ódio pelas autoridades, que surgiu de ter passado um tempo em uma instituição para jovens infratores em 1975, e uma fixação por Jack, o estripador. Antes de ser preso, Humble tentou se redimir, ligando anonimamente para ir para a polícia para dizer que eles foram enganados, mas suas alegações foram ignoradas. Em 21 de março de 2006, Humble foi condenado a 8 anos de prisão. Ele foi solto em 2009, após 4 anos de pena e adoção de novo nome. Ele morreu 10 anos depois, em agosto de 2019. O ato final do estripador de anos.
Enquanto isso, em 1º de setembro de 1979, Sutcliffe matou 20 anos da Universidade de Bradford. O estripador passou a atacar qualquer mulher, não só prostitutas. Como a maioria de suas vítimas, Sutcliffe escolheu Barbara após vê-la andando sozinha. Quando ela se aproximava, ele desceu do carro e a atacou com um martelo ao passar por ele. Em seguida, ele desarrumou suas roupas e a esfaqueou com sua chave de fenda, antes de finalmente colocar um pedaço velho de carpete sobre ela. Barbara foi reportada como desaparecida por sua colega de quarto na manhã seguinte e foi encontrada atrás do Tracy Ashgrove durante uma busca policial. Em abril de 1980, Sutcliffe foi preso por dirigir embriagado. Enquanto aguardava o julgamento, ele matou mais 2 vítimas. Marguerite Walls, 47 anos, foi atingida por seu martelo em 20 de agosto, voltando do trabalho em Leeds. Após ser repetidamente acertada pelo estrangulador, um laço foi colocado no pescoço de Marguerite para arrastá-la a um jardim cercado por um alto muro próximo. Sutcliffe a estrangulou enquanto ajoelhava em seu peito. Em seguida, ele removeu todas as suas roupas, exceto suas meias calças, e a cobriu com folhagem. Inicialmente, os investigadores duvidaram que o assassinato fosse obra do estripador, devido ao uso da corda e à morte por estrangulamento. Seu corpo também não apresentava ferimentos de facada, levando à ideia de que se tratava de um ataque separado por outro assassino. Jacqueline Hill, de 20 anos, foi a última vítima de assassinato do estripador. A estudante de Leeds foi agredida voltando para casa da parada de ônibus. Sutcliffe a seguiu brevemente antes de golpeá-la com um martelo. Depois, a puxou para um terreno baldio, removeu suas roupas e a esfaqueou no peito com uma chave de fenda. Jacqueline também foi esfaqueada uma vez no olho. Na época desses últimos assassinatos, Sutcliffe também tentou matar outras 3 mulheres, que sobreviveram aos ataques. Abhadia Bandara, que foi atacada em Leeds em 24 de setembro, Maureen Molea, uma estudante de arte atacada nos terrenos da Universidade de Leeds em 25 de outubro, e Teresa Sykes, uma menina de 16 anos, que foi agredida em Huddersfield na noite de 5 de novembro. Em 25 de novembro, Trevor Birdsall, que dirigia a van após Sutcliffe atacar sua primeira vítima em 1969, denunciou-o como um possível suspeito do estripador. O fim do estripador de Yorkshire. Em 2 de janeiro de 1981, Sutcliffe foi parado pela polícia enquanto estava acompanhado de uma profissional do sexo de 24 anos chamada Olivia Revers em Sheffield, South Yorkshire. Seu veículo tinha placas falsas e ele foi preso e levado para a Delagazza, delegacia de polícia de Dewsbury, em West Yorkshire, onde foi interrogado sobre o caso do estripador. No dia seguinte, as autoridades voltaram ao local da sua prisão. Lá, eles descobriram uma faca, um martelo e uma corda, dos quais ele tentou se livrar quando escapou rapidamente da polícia, após alegar que precisava urinar urgentemente. Logo se descobriu que Sutcliffe também tinha jogado uma segunda faca na caixa de descarga do banheiro na delegacia, quando lhe foi permitido ir ao banheiro. Em pouco tempo, os investigadores obtiveram um mandado de busca para toscoar sua casa em Heaton, e sua esposa Sônia foi levada para interrogatório. Na delegacia, descobriu-se que Sutcliffe usava um pullover de gola, 5 invertida por baixo das calças, com as mangas puxadas sobre as pernas e a área genital exposta pelo decote, sugerindo uma motivação sexual para seus crimes. Os cotovelos tinham acolchoamento frontal. Suspeita-se que isso protegia seus joelhos ao se ajoelhar sobre as vítimas. Essa informação não foi divulgada até 2003. Sutcliffe confessou seus crimes após 2 dias de interrogatório. Em 4 de janeiro de 1981, ele se declarou o estripador e começou a descrever calmamente seus crimes. Nas semanas seguintes,
ele alegaria que Deus lhe disse para matar as mulheres, afirmando que elas eram prostitutas sujas e bastardas espalhadas pelas ruas. Eu apenas estava... A única onça de arrependimento que Sutcliffe mostrou. Tratava-se de 16 anos que ele assassinou perto de um parque infantil em junho de 1977. 35 anos, foi acusado de 13 assassinatos em 5 de janeiro de 1981. Em seu julgamento, ele se declarou inocente de todas as acusações, insistindo que era culpado de homicídio culposo com base em responsabilidade diminuída. Ele alegou ser um instrumento da vontade divina, usando isso como base para sua defesa. Ele disse que ouvia vozes de Deus ordenando que matasse trabalhadoras do sexo. Sutcliffe se declarou culpado de 7 acusações de tentativa de assassinato e foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por 4 psiquiatras. O juiz rejeitou a alegação de responsabilidade diminuída e os testemunhos dos especialistas e insistiu que o caso deveria ser julgado por um júri. O julgamento começou em 5 de maio e durou 2 semanas. Por fim, Sutcliffe foi considerado culpado de todos os assassinatos e sentenciado a 20 prisões perpétuas simultâneas. Por sua vez, o júri também rejeitou o depoimento dos 4 psiquiatras. Especula-se que tenham sido influenciados pelo depoimento de um agente penitenciário que ouviu Sutcliffe dizer à esposa que, se convencesse as pessoas de sua loucura, talvez conseguisse 10 anos em um manicômio. O juiz do julgamento de Sutcliffe disse que ele estava além da redenção e esperava que nunca deixasse a prisão. Recomendou que o homem de 35 anos cumprisse 30 anos antes de ser considerado para a liberdade condicional. Em 2010, após 29 anos preso, o Supremo Tribunal sentenciou Sutcliffe à prisão perpétua para que nunca fosse libertado. Durante sua prisão, Sutcliffe adotou o sobrenome Coonan, nome de solteira de sua mãe. Mesmo com diagnóstico de esquizofrenia paranoica, tentativas de transferi-lo para uma unidade psiquiátrica segura foram vetadas. Durante sua estadia em Parkhurst, a primeira prisão para a qual foi enviado em 1981, ele foi atacado por um detento violento, que o esfaqueou 2 vezes no rosto com um caco de um pote de café quebrado. Em 1984, Sutcliffe foi transferido para o Hospital Broadmoor, sob a seção 47 da Lei de Saúde Mental de 1983. Ele foi atacado várias vezes nos anos seguintes. Em 1996, quando um ladrão condenado tentou estrangulá-lo com fones de ouvido. Em 1997, quando foi atacado com uma caneta por outro detento, danificando seu olho direito e perdendo a visão do esquerdo. E em 2007, quando um detento avançou nele com uma faca de talheres de metal, quase acertando seu olho direito e o esfaqueando na bochecha. Em 2015, foi avaliado que Sutcliffe não era mais mentalmente doente, e um ano depois, foi decidido que ele não precisaria mais de tratamento clínico para sua condição mental. Ele foi enviado de Broadmoor para a prisão de Frankland, em Durham, em agosto de 2016. Peter Sutcliffe morreu no Hospital Universitário de North Durham em 13 de novembro de 2020. 74 anos, ele contraiu coronavírus 2019 e tinha uma série de problemas de saúde pré-existentes. Supostamente ele recusou o tratamento e seus restos mortais foram cremados após sua morte. O rescaldo. A polícia de West Yorkshire foi muito criticada pelo mau manejo do caso Ripper. Foi uma das maiores investigações realizadas por uma força policial britânica e eles não estavam prontos para a magnitude da tarefa. Um obstáculo particular ao caso era que ele antecedia o uso de computadores, tornando difícil cruzar e examinar minuciosamente as informações recebidas devido à natureza manual do sistema. Apelos ao público apenas confundiram ainda mais as coisas, pois milhares de dicas foram recebidas
ao longo dos anos sobre o Estripador e o Jack de Wareside. Havia um acúmulo de informações não processadas, o que impedia que as peças vitais fossem conectadas para traçar um caminho até Sutcliffe. A polícia também foi criticada por não se empenhar em solucionar os assassinatos de profissionais do sexo. O grupo feminista revolucionário de Leeds organizou várias marchas de reivindique à noite em resposta à atitude das forças da lei e condenou a constante culpabilização das vítimas, observando que a principal resposta da polícia às ações do estripador era que as mulheres deveriam ficar em casa à noite. Em 12 de novembro de 1970, 711 marchas ocorreram no Reino Unido, com mulheres protestando contra a ideia de que deveriam ficar reclusas devido à violência e ações de Sutcliffe. As declarações de policiais de alta patente na época alimentaram as chamas, com o procurador-geral Sir Michael Havers declarando no julgamento de Sutcliffe em 1981. Algumas eram prostitutas, mas talvez a parte mais triste seja que algumas não eram. Os últimos 6 ataques foram em mulheres totalmente respeitáveis. Enquanto isso, Jim Hobson, um detetive sênior da polícia de West Yorkshire, afirmou que o estripador deixou claro que odeia prostitutas. Muitas pessoas odeiam. Como força policial, continuaremos prendendo prostitutas, porém o estripador está assassinando garotas inocentes agora. Isso indica seu estado mental e necessidade urgente de atenção médica, deixando claro seu ponto de vista. Entregue-se antes que outra mulher inocente morra. A ativista feminista Nina Lopez afirmou que os comentários do Sir Michael Haver acusaram a polícia e o estabelecimento de como lidaram com o caso do estripador de Yorkshire. Outra ativista, Julie Bindle, que morava em Leeds na época dos assassinatos e até relatou à polícia que foi seguida uma noite por um homem que correspondia à descrição de Sutcliffe, disse sobre essas declarações: "Não existem vítimas inocentes, porque não havia vítimas culpadas." Após a prisão de Sutcliffe, o governo ordenou uma revisão da investigação da polícia de West Yorkshire sobre o estripador. O inspetor de polícia Lawrence Byford concluiu e seu relatório subsequente ficou conhecido como Relatório Byford. Divulgado na íntegra em 2006, o documento reforçou grande parte das críticas já feitas às autoridades. Notou-se que a denúncia de Trevor Birdsdale foi ignorada desde 25 de novembro de 1980, quando a dica foi dada, até a prisão de Sutcliffe, em janeiro de 1981. O relatório também afirmou que o estripador provavelmente teve outras vítimas, incluindo Carol Wilkinson, que foi agredida com uma pedra em Bradford em 10 de outubro de 1977 e supostamente conhecia Sutcliffe. Sonia, esposa de Sutcliffe, alegou desconhecer as atividades criminosas do marido durante o casamento. Carl, seu irmão mais novo, também ficou chocado ao descobrir, aos 21 anos, que seu próprio irmão era o estripador de Yorkshire. Enquanto procurava empregos na biblioteca local, ele viu a foto de seu irmão no jornal. Carl recordou: "Eu fiquei chocado. Ao olhar por cima do ombro de um rapaz que lia o jornal, vi uma foto da casa do meu irmão. Diziam que pegaram o estripador e aquela era a casa dele." A mãe de Sutcliffe, Kathleen, faleceu de um ataque cardíaco 3 anos antes dele ser preso. Enquanto isso, John Sutcliffe, que faleceu em 2004 aos 81 anos, afirmou não acreditar que seu filho fosse culpado por todos os crimes pelos quais foi condenado, apesar das longas e detalhadas confissões de Sutcliffe. Até hoje, o gatilho que levou Sutcliffe a seguir seu terrível caminho assassino ainda é muito debatido. Como discutido, teorizou-se que uma experiência ruim com uma profissional do sexo iniciou os crimes do estripador, enquanto ele alegava grotescamente estar limpando as ruas. No entanto, outra teoria apresentada era que Sutcliffe estava tentando conciliar a imagem de virgem de sua mãe, que ele conhecia, atenciosa e carinhosa, com a descrita por seu pai como uma adúltera infiel. Talvez Sutcliffe não conseguisse ver as mulheres como multifacetadas, mas sim que elas eram um de 2 estereótipos: uma pessoa pura, virginal, digna de amor,
ou uma pessoa pecaminosa e sexual que não é. Ao discutir as atitudes da força policial e como isso dificultava a captura do estripador, a ativista Nina Lopes declarou: "Por isso levou tanto tempo para prendê-lo, era como se a polícia considerasse que Sutcliffe estava fazendo um favor a eles ao matar prostitutas e limpar as ruas." Ela acrescentou que a polícia tem uma imagem pública muito melhor agora, que a mensagem mudou. Mas eu não acho que o sistema mudou de maneira alguma. O que você acha disso? Nosso coração está com todas as vítimas dos terríveis crimes de Peter Sutcliffe. Obrigado por assistir Mentes Assassinas e até o próximo episódio. Obrigado.